Amigos, compartilhar com vocês uma coisa que eu tenho pensado bastante. É sobre a questão, Deus é soberano e as pessoas têm sua liberdade e coisas ruins acontecem também com pessoas boas, também com aqueles que são ruins. Mas como que funciona isso tudo? Será que Deus ele sempre tem que determinar ou não, permitir ou não quando alguém vai morrer? Quando alguma coisa de sofrimento vai acontecer com alguém? Como é que funciona isso? Ou seja, eu não quero ter esse exagero de que Deus ele tem que controlar e determinar tudo que acontece, mas ao mesmo tempo nós não vivemos num mundo caótico de que Deus não é o supervisor, de que Ele não vê o que está acontecendo. O que a Bíblia diz sobre isso, hein? O que você pensa sobre isso? Sem fazer uma teologia sistemática. Vou falar com vocês um pouquinho do que Deus tem falado comigo esses dias. Tem falado comigo sobre esse assunto, sabe? Sobre a soberania de Deus, sobre como Ele protege os seus santos e alguns versículos, por exemplo, que tem falado muito comigo quanto a isso. Eu penso no passado, certo? Eu penso em coisas que aconteceram comigo, coisas que foram bem chatas, coisas às vezes que é até difícil me perdoar ou perdoar as pessoas, coisas que eu penso, poderia ter sido diferente. Eu tive alguém falar comigo o seguinte, que você não deve se perguntar o que aconteceu e viver muito no passado, naquilo ali. Você deve prosseguir perguntando não somente por que tal coisa aconteceu, mas para que tal coisa aconteceu. Nós vamos ver que existe uma diferença entre as pessoas que estão no Senhor, estão em Cristo, eles vivem pela fé, e as pessoas que não. Para você que vive no Senhor, a palavra diz lá em Romanos 8:28, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito. A gente olha para a vida de José, tudo que aconteceu na vida dele não pôde parar o plano e a vontade de Deus para a vida dele. Deus usou tudo aquilo. Então alguma coisa aconteceu com o seu passado, ou até mesmo coisas que você cometeu erros. Nós temos que, por um lado, saber que nós seremos julgados por tudo que nós fazemos. É interessante, lá em Gálatas 6 está escrito que de Deus ninguém se zomba. Tudo que o homem planta, ele colherá. Ou seja, tem consequências. Mesmo para quem é salvo, existe a consequência do que você planta, você vai colher. Aqui na terra, mas principalmente na eternidade, que nós seremos julgados por tudo que nós fazemos. E eu acredito até mesmo também, a palavra fala sobre os nossos pensamentos, e isso quer dizer as nossas intenções. Eu começo a chegar na conclusão de que, por vários versículos, por vários salmos, o Senhor, Ele colocou essa lei na terra, de que todos nós sabemos, Romanos 3, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ou seja, o pecado entrou no mundo. Isaías 59 diz, os seus pecados fazem separação entre vocês e Deus. Então, quando há pecado, quando há separação nossa com Deus, existe consequência. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, uma pessoa que está no mundo, ela vai sofrer consequências. Ela vai ter morte. A Bíblia diz ali que o inimigo ele vem para matar, roubar e destruir. E Jesus diz, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ou seja, alguém que está nas mãos do inimigo, ou filho das trevas, aquele que não crê no Senhor, que está nesse reino de que diz que o mundo jaz no maligno, não existe outra solução, não existe nada além de sofrer as consequências. E por um outro lado, nós vemos vários versículos, como Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Diz ali em Salmo 34, o Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e Ele os livra. Nós vemos claramente então que o Senhor ele livra aqueles que o temem. E aí surge a pergunta,
que acontece com alguém que está em Cristo e essa pessoa peca? Ou seja, nós estamos num mundo que Deus, ele disse que tem consequências quando alguém peca, mas ao mesmo tempo ele diz que aquele que está em Cristo, aquele que está na fé, aquele que é justo, ele está protegido, o Senhor o livra. E eu vejo um balanço muito grande, irmãos, porque... Vou ler um versículo para vocês. Está lá em Mateus capítulo 10. Eu estava lendo esses dias, Mateus capítulo 10, versículo 20... Vou ler a partir do 28. E não temais, não tenham medo, discípulos meus, Jesus aqui está falando. Não tenham medo dos que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Versículo 29 e 30 aqui, principalmente. Não vendem passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. Ou seja, a morte do passarinho não vai acontecer sem o consentimento de Deus, sem a permissão de Deus. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não temam, porque vocês valem muito mais do que os passarinhos. Jesus está falando, cara, confiem em Deus, temam a Deus. A Bíblia toda traz essa ideia, então, de que Deus é capaz de livrar vocês. Mas existem pessoas que podem matar o seu corpo, mas Deus é acima disso. Ele pode até mesmo lançar o seu corpo no inferno. Então a palavra ela diz que existe consequência para o pecado. E nós como santos, nós somos santos, isso é muito importante entender. Nós somos santos porque Deus, ele vê em nós o sangue de Cristo, correto? Quando Deus ele olha para nós, ele não vê as nossas obras, ele vê Jesus e o sangue de Jesus. Isso nos faz santos, mesmo quando nós não sentimos que nós somos santos, porque nós somos filhos de Deus. O Espírito que é santo habita em nós. Beleza? Ok, mas nós também somos chamados a viver vidas santas. Nós somos chamados a viver em santidade, a viver nos enchendo do Espírito para que a gente possa mortificar a carne. Então, cara, se alguém vive no pecado, ele não está isento da consequência. Lá em Pedro, acho que é 1 Pedro, diz que o inimigo, ele é como o leão que está no derredor, buscando a quem possa tragar. E eu acredito que ali ele está falando não só de não crentes, ele está falando de crentes. O inimigo quer tragar a fé, o inimigo ele quer trazer morte. Só que nós temos que entender o quão bom é nosso Deus. Ele é um bom Pai, Ele nos protege. Ele dá a vida dele por nós. Não só lá na cruz, mas hoje Cristo vive para interceder por nós. Então nós temos que entender muito bem que o Senhor, Ele nos ama, Ele é por nós. Nós podemos viver uma vida com plena consciência que Ele é soberano, mas essa vida que nós vivemos, ela é em santidade. Porque tem uma passagem, eu vou colocar aqui para vocês, eu esqueci qual passagem é, mas ela diz, Paulo está falando ali, que alguns, por não discernirem o corpo, por comerem da ceia de qualquer forma, alguns entre vocês, coríntios, morrem e estão doentes. Então, olha só, existe consequência. Nós temos que viver em santidade, sabendo que quando eu vivo em santidade é interessante. Que os momentos onde eu vivi nesse entendimento da soberania de Deus, cara, eu vivi uma alegria no Espírito Santo. Foram momentos em que eu sabia, eu estava andando numa busca por Deus sobrenatural, depois de um jejum incrível. E naqueles momentos, o Senhor ele se revelava a mim de forma sobrenatural e eu vivia numa alegria no Espírito, sabendo que, poxa,
Se Deus é por mim, quem será contra mim? Ele me protege, Ele é a minha alegria, tudo vai dar certo, nada acontece fora da permissão de Deus. E existe essa alegria sim, para aqueles que vivem no Senhor. Amigo, viva no Senhor, Ele é bom, a misericórdia dEle dura para sempre. Se arrependa de seus pecados, o Senhor Ele quer ser com você. Uma das coisas poderosas que Deus falou comigo uma vez é: eu te vejo. Caraca, eu te vejo. Aquilo foi tão poderoso para minha alma, foi tão poderoso para o meu espírito. Existe muito conhecimento, né? Só que a gente precisa ter revelação, cara. A gente precisa ter revelação, algo que vai mudar não só o nosso intelecto, cheio de informação. A gente precisa ter coisas de Deus, sabe? Ler a palavra não só por conhecimento, mas de repente, quando você está buscando ao Senhor, você está em jejum, você lê uma palavra e, cara, aquilo ali salta. Aquilo é vida para você e aquilo te transforma. Uma coisa que eu estava pensando recentemente é que, poxa, eu sou carnal mesmo quando eu me sinto santo. Mesmo quando eu me sinto que eu estou bem, eu sou carnal, eu sou inclinado para o pecado. Eu estava começando a pensar isso, certo? Estava pensando assim, poxa, eu me sinto bem ou não, a minha carne é pecaminosa, a parte de Deus, a minha carne é pecaminosa. E aí eu senti Deus falando assim comigo: você não está a parte de mim. Uau! Você não está a parte de mim. Deus está falando assim, não adianta você ficar pensando, a parte de Deus eu sou pecador, ou ficar pensando, eu sou depravado, eu sou pecador. Deus diz, você não está a parte de mim. Você é filho, cara. Você é filho. Não tem dessa de sou pecador, de não sei o quê. Não. Você é santo. Paulo escreve ali aos Coríntios, que tiveram tantos problemas. Ele escreve a eles, vocês são santos. 1 e 2 Coríntios, você lê os primeiros versículos, ali diz, vocês são santos. Vocês são escolhidos. Vocês são eleitos. Cara, essa é a nossa identidade. Isso que a Bíblia diz de nós. E Deus diz, você não está à parte de mim. Eu habito em você. Você é meu filho. Você é chamado para viver em santidade. Eu te santifico, eu te lavo. Não fique se identificando como pecador, como isso, como aquilo. Ele nos resgatou de grande pecado? Sim. Aquele que diz que não tem pecado está errado? Sim. Só que ele diz que você é santo. Conclusão, então, é que existe consequência do pecado para aqueles que não habitam no Senhor. Mas aquele que se arrepende, Deus ele usa o mal para o bem. Deus ele refaz a sua história e Ele protege aqueles que creem nele. Tenha fé no Senhor, Deus é fiel, não importa que o mundo que nós vivemos esteja tão corrompido, mas nós somos santos e nós somos igreja. Nós viveremos para a glória do nosso Deus. Quando você curte e envia para alguém, você está mostrando para o YouTube que esse vídeo te edificou. Até a próxima.